Então, vamos lá, né, aprender a anatomia aqui do nosso crânio. O crânio, ele é formado por duas porções. É uma porção de viscerocrânio e uma porção de neurocrânio. Sendo que o neurocrânio vai proteger as estruturas que estão, né, aqui dentro, sendo elas principais o cérebro, o cerebelo, medula espinhal, que vai também passar aqui pelo canal vertebral, né? Bulbo, ponte, etc, etc. Mas enfim, vamos aqui começar falando do neurocrânio. O neurocrânio é formado por 8 ossos, enquanto que o viscerocrânio é formado por 14. Então vamos aqui contar, né, quem são os ossos que fazem parte do neurocrânio. O primeiro deles é o osso frontal, que é um osso único. Então a gente só vai ter um osso frontal aqui bem íntegro, que vai ser essa porção aqui em amarelo. Nós vamos ter dois ossos parietais, um de cada lado, que vão ser esse laranja aqui, né? Já dando 3. Vamos ter também um osso occipital, que vai proteger essa região posterior, que vai ser o quarto osso. Também vamos ter dois ossos bilaterais, que vão ser os ossos temporais, né? Um de cada lado aqui, sendo esse verde aqui, já foram 6. Aí nós temos também o esfenoide, que vai ser esse que está em azul aqui, que não tem pontinho para representá-lo, mas é todo esse aqui em azul. E nós vamos ter o osso etimoide, que vai ser... Deixa eu ver se vai ser esse aqui. Não, esse aqui vai ser o vômer. Ele tá mais ali no interior, né? Que aqui vai ser difícil de ver. Deixa eu ver se dá para ver em outra vista aqui. Aqui, perfeito. Esse osso aqui, ó, vai ser o etimoide. Beleza? Espero que sim. Vamos aqui voltar. E nós vamos ter também o viscerocrânio, que são formados por 14 ossos. Esse eu não vou contar, certo? A gente vai ter aqui primeiramente o osso nasal. Vamos ter aqui os ossos lacrimais. Os ossos maxilares, a gente vai ter o mandibular, que vai ficar aqui embaixo. Vamos ter os zigomáticos, que vai ser esse azul mais clarinho aqui. O etimoide tá aqui, beleza. Aí vamos ter o palatino, né, que são também 2. O vomer. As conchas nasais, né, inferiores, que vão ser essas aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que vai representar elas. Não sei se vai ter. E deixa eu ver se eu esqueci de algum. A mandíbula. E eu acho que foram todos, se eu não me engano. Mas vamos aqui começar agora com a anatomia interna do crânio. Bom, essa parte aqui do nosso neurocrânio, ela é dividida em 3 porções, chamada de fossas. A gente tem a fossa anterior, fossa média e fossa posterior. A fossa anterior é formada pelo osso frontal, etimoide e esfenoide, principalmente por... isso aí mesmo. E aí a gente vai ter aqui algumas estruturas, né, que a gente tem que delimitar. Primeiro aqui nessa região a gente vai ter uma crista, aqui né, uma protuberância, que vai ser a crista frontal, né, do osso frontal, obviamente. Nós vamos ter aqui essa outra crista aqui, mas ela já está em outro osso, ela está no osso etimoide, por isso vai ser a crista etimoidal, também conhecida como crista Galli. Aqui, do lado da crista Galli, nós vamos ter aqui uma lâmina que vai ser toda cheia de buraquinhos, por onde vai passar o primeiro nervo craniano, que vai ser o nervo olfatório. Eu vou falar dos nervos depois que a gente conhecer todas as estruturas, né, do neurocrânio, que vai ser aqui a lâmina cribriforme, certo? Que vai ser essas porçõezinhas aqui. Aqui na união, aqui não está muito bem representado, mas até que dá para ver, a união aqui entre a crista de Galli e a crista frontal, a gente vai ter um forame, que vai ser o forame cego, certo? Depois, a gente vai ter alguns forames que também não estão representados aqui, mas que vão ter aqui 2 anteriores e 2 posteriores, que são os forames etimoidais anteriores e posteriores. E de fossa anterior é isso. Agora vamos aqui para a fossa média.
A fossa média, ela tem como ossos aqui representantes, né, principalmente o esfenoide, partes aqui do temporal e partes aqui do parietal, certo? Sendo que seu limite anterior é formada pela asa menor do esfenoide e sua porção aqui posterior é formada aqui pela margem superior da parte petrossa do osso temporal, certo? Então vamos aqui falar agora das estruturas. Isso aqui eu acho que é a porção que mais tem estruturas, certo? A gente vai ter aqui dois buraquinhos que vão ser bem redondinhos, que vão estar aqui relacionados à porção mediana, né, da fossa média, que vai ser os canais ópticos, um de cada lado, certo? A gente vai ter essa estrutura aqui, que vai ser chamada de cela túrcica ou cela turca, que vai conter uma estrutura chamada de hipófise, que vai ser uma glândula, né, muito importante para o nosso corpo. Aí aqui, nessa cela turca, a gente vai ter algumas... Tem como eu tirar aqui? A gente vai ter algumas estruturas muito importantes. Primeiramente, a gente vai ter aqui essa porção que é um pouco mais acentuadinha, né? Que vai ser o tubérculo da célula túrcica, que aqui não está representada com nenhum pontinho, mas vai ser essa protuberância aqui. Aqui a gente vai ter essa concavidade, né? Entre o tubérculo aqui, a região posterior da célula túrcica, que vai ser a fossa hipofisial, ou fossa hipofisiária, né? Aqui nós vamos ter o dorso da célula túrcica. E nessa região aqui, nos quais os nervos ópticos vão passar, vai ter aqui uma região aqui sobre o tubérculo que vai ser chamado de sulco pré-quiasmático, que é onde vai acontecer o quiasma, que é o cruzamento desses dois nervos, um de cada lado, né? Aqui nessa região, a gente vai ter uma pequena protuberância, que vai ser chamada de protuberância clinoide anterior, e a gente vai ter também na verdade é o processo, né? Não é protuberância, é processo clinoide anterior, e a gente vai ter um processo clinoide posterior, que vão ser esses dois aqui, né? Que vão formar aqui a região do dorso da célula túrcica. Ok, agora vamos falar dessas regiões aqui, né? Aqui a gente vai ter a asa menor do esfenoide e aqui a gente vai ter a asa maior do esfenoide. Aqui nessa região, né, dessa parte maior aqui do esfenoide, a gente vai ter essa primeira aqui, estrutura que vai ser a fissura orbital superior. Vão passar algumas estruturas bem importantes aqui que a gente vai falar depois. Depois da fissura orbital superior, nós vamos ter o nosso forame redondo, certo? Nosso forame redondo vai estar aqui. Nós vamos ter aqui um forame bem oval e bem maior do que o forame redondo, que vai ser o forame oval, obviamente. Aqui nós vamos ter um forame bem pequenininho, que vai ser o forame espinhoso. Aqui nessa porção aqui, mais atrás, né? Nessa parte aqui petrosa do osso temporal, a gente vai ter o forame lacerado, que vai ser essa porção aqui, certo? Não vai ser essa aqui que tá delimitando, não. Mas isso aqui vai ser o forame lacerado. Deixa eu ver se aqui atrás... Não vai ter, não. Mas enfim, esse aqui é o forame lacerado. Aqui vão passar algumas estruturas, como, por exemplo, o nervo petroso maior e menor. E aqui nessa porção, né, onde o nervo vai passar, a gente vai ter o sulco do nervo pedroso maior, que vai ser essa região aqui. Não reparem no nome, não, que tá tudo esquisito nesse aplicativo aqui, certo? Aí, beleza. Terminamos aqui todas as estruturas da fossa média do crânio. Vamos aqui para a porção posterior, né? A fossa posterior. Aqui nós vamos ter, né, outros ossos que vão fazer a delimitação, né? Aqui a gente vai ter principalmente o osso temporal, parte do parietal e grande parte do occipital. Então, vamos aqui começar a falar das estruturas. A primeira estrutura que a gente vê aqui vai ser o clivo, que vai ser essa região aqui mais lisinha, né? Aí a gente vai ter aqui essa estrutura que vai ser chamada de meato acústico interno, que vai passar aqui dois nervos muito importantes, né? Aí a gente vai ter que esse grandão, que se eu não me engano é um dos maiores,
forames existentes, que vai ser o forame jugular, que vai passar muita estrutura aqui também. Nós vamos ter aqui esse forame aqui, que não é muito calibroso, né? Mas que vai ser o canal do nervo hipogrosso. Vai ser bem aqui. E a gente tem esse parrudão aqui, que vai ser o forame magno, por onde vai passar, né, a medula espinhal. Aqui nós temos essa porção, que eu já falei o nome dela antes, mas vai ser a margem superior da parte pedrosa do osso temporal. E a gente vai ter aqui essas duas fossas, que é onde vai ser acomodado o cerebelo, que vai ser chamada de fossa cerebelar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu esqueci, eu acho que um sulco, que é o sulco carotídeo, que vai ser mais ou menos essa região aqui. Deixa eu ver se ele vai delimitar. Eu acho que ele não vai delimitar em nenhuma região aqui. Mas vai ser aqui, ele vai sair por aqui, né? E ele vai aqui fazer um sulco que é mais ou menos essa região aqui, ó. É o sulco carótico, certo? E aí eu acho que agora eu falei tudo isso aqui. Agora falando um pouco sobre os nervos cranianos, por onde eles passam, né, principalmente, e qual que é as estruturas mais importantes que a gente tem que saber que passam por aqui, principalmente os nervos cranianos. A gente tem que saber, né, dos forames aqui etimoides anteriores e posteriores, que é por onde vão passar os nervos etimoidais e as artérias e as veias etimoidais anteriores e posteriores. E aqui no forame espinhoso, nós vamos ter as artérias e veias meníngeas médias, que vão fazer a irrigação, né, das meninges, que vão ser as camadas que vão proteger, né, o nosso encéfalo e medula espinhal. E agora, falando sobre os nervos cranianos, vamos aqui começar, né, fazendo a nossa correlação para a gente tentar decorar mais ou menos algumas partes, né, de por onde eles passam, etc, etc. Então vamos lá. O primeiro nervo craniano que a gente vai ter vai ser o nervo olfatório. Então a gente lembra que a gente tem só um nariz, então é o nervo olfatório. Agora o segundo nervo, e para lá que eu não falei por onde que ele passa, né? O nervo olfatório ele vai passar aqui pela lâmina cribiforme. Faz um pouco de sentido, né? Se a gente pensar um pouco aqui na anatomia, até que faz um pouco de sentido. Mas beleza. Aí a gente vai ter o segundo par, né, de nervo craniano, que vai ser os nervos ópticos. Então a gente vai ter aqui dois nervos ópticos, um fazendo aqui a inervação, né, de cada porção, né, dos nossos olhos, e eles vão passar aqui pelos canais ópticos. Faz sentido, certo? Aqui agora a gente vai falar do terceiro par de nervo craniano, que vai ser o óculo motor. Como que a gente vai lembrar disso? Lembra que o óculos que a gente usa, ele vai ter aqui uma... Como é que eu vou dizer? Como se fosse bases, certo? Ele tem uma base aqui, né, no nariz, onde ele vai ser segurado. E a gente vai ter uma base aqui no ouvido direito e no ouvido esquerdo. Como ele tem três bases, é o terceiro nervo, que é o óculo motor. O óculo motor, ele vai passar aqui pela fissura orbital superior, certo? Agora o quarto. O quarto nervo vai ser o nervo troclear. E como é que a gente lembra? A gente lembra de quatro. Quatroclear. Quatroclear. É o jeito que você lembra. Não sei outro jeito mais fácil. E o troclear, ele também vai passar pela fissura orbital superior. Agora, o quinto nervo é o nervo trigêmeo. O trigêmeo, como é que você vai lembrar do nervo trigêmeo ser o quinto? Três filhos, que são os trigêmeos, né? Pai e a mãe. Somando tudo, dá 5. Então, o nervo trigêmeo, ele vai ter três ramificações principais. A primeira ramificação vai ser o nervo oftálmico, na verdade. O oftálmico, ele também vai passar pela fissura orbital superior. A gente vai ter o maxilar e o mandibular. Lembra da ordem? Maxilar, mandibular. Por que é importante a ordem? Porque é a mesma ordem aqui dos forames, certo? O primeiro ramo do trigêmeo, que é
eu sempre confundo com o óptico, mas é o oftálmico. Ele vai passar pela fissura orbital superior. O segundo, que vai ser o maxilar, ele vai passar pelo forame redondo. E o mandibular, que é o último, vai passar pelo redondo. Então, lembrando da ordem que eles são, eles fazem exatamente nessa ramificação e eles passam bem bonitinhos, um por cada um. Aí, beleza. Quinto foi. Agora a gente tem o sexto, que é o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele também vai passar pela fissura orbital superior, então vai ter muito trem passando aqui, certo? Aí a gente vai ter o sétimo. O sétimo é o nervo facial. O nervo facial, ele vai passar pelo meato acústico interno, certo? Assim como o oitavo. O oitavo é o. Deixa eu tentar lembrar aqui para eu não falar abobrinha, para ver se eu tô certa no meu raciocínio. Sim, ele é o glossofaríngeo. O oitavo. Esses outros ainda não descobri uma maneira fácil de decorar eles, eu só puxo na cabeça também. O glossofaríngeo ele também vai passar pelo meato acústico interno, certo? E agora a gente vai ter muitas estruturas que vai passar aqui pelo forame jugular. A gente vai ter 3 nervos passando, que são os 3 próximos nervos. Nós estávamos no facial e no glossofaríngeo, que são o sétimo e o oitavo. Agora a gente tem o nono, o décimo e o 11º. Todos eles vão passar pelo forame jugular. O nono vai ser o... Calma lá, deixa eu puxar aqui na memória, antes de falar abobrinha. Ele vai ser o abducente, certo? Esse nervo abducente, ele vai passar pelo forame jugular. Depois a gente tem o décimo, que vai ser o vago. Não sei porque eu lembro de 10, assim, eu lembro do zero do 10, e eu lembro, é vago. Não sei, pra mim faz sentido. E depois a gente vai ter o 11º, que vai ser o nervo acessório. Lembrando de acessório, você vai levar em consideração, por exemplo, um acessório que mulheres usam muito, que são brincos. Um brinco de cada lado. E os 2 brincos normalmente são iguais. Então a gente lembra de acessório porque a gente lembra de 1 e 1, certo? Então, 11º, que vai ser o 1 e 1, eles são iguais. Para 2 coisas iguais que a gente normalmente usa é brinco, que é um acessório. Não sei, lembrei desse jeito. E o 12º, que é o último, é o hipoglosso, que ele vai passar pelo último forame aqui, né? Que vai ser o canal do nervo hipoglosso.